Feliz por estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Milena Cornacini, nutricionista oncológica, e eu trabalho ensinando você, paciente com câncer, a minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação saudável. E hoje nós estamos aqui porque eu vou receber na nossa live, uma pessoa muito querida, que é a dona Elisete, que participou do programa de orientação nutricional online Trilha Oncologia Bem Nutrida, e nós vamos discutir sobre muitas variáveis. Vamos entrando, vamos nos conectando por aqui, nós vamos aguardar que ela esteja conosco. Vamos lá, bom dia para você que está chegando agora. Conforme eu já disse, eu sou doutora Milena Cornacini, eu sou nutricionista oncológica e eu trabalho com orientações nutricionais online com o objetivo de minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral através da alimentação saudável. Então nós vamos conversar um pouco na nossa live. E com muito carinho eu tenho uma novidade para compartilhar com vocês. Às segundas-feiras, às 12 horas, estaremos juntos discutindo assuntos relacionados à alimentação e tratamento oncológico, né? Então, quais são os ajustes alimentares que nós podemos proporcionar como orientação a você que está em tratamento oncológico, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia ou as terapias-alvo, né? Qualquer um desses tratamentos, nós então falaremos às segundas-feiras, às 12 horas, aqui nesse canal Oncologia Bem Nutrida, sobre assuntos relacionados a minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral. O objetivo aqui é que a gente possa discutir os assuntos mais atuais relacionados à alimentação, terapia nutricional, nutrição e oncologia. Então, nós estaremos aqui agora unidos pelo conhecimento às segundas-feiras, sempre às 12 horas. Já deixa aí agendado para que você possa participar conosco nessa linha, nessa estratégia relacionada ao conhecimento na área da oncologia. Hoje nós iremos receber uma convidada muito especial mesmo, porque ela vem dividir conosco a sua experiência e o impacto positivo em que a nutrição causou durante toda a etapa do tratamento oncológico, gerando mais bem-estar, minimizou muitos efeitos colaterais da terapia antitumoral, às vezes até cessando todos esses efeitos colaterais e gerando maior qualidade de vida. Então, logo mais ela estará conosco para que a gente possa aí escutar o quão foi produtivo e maravilhoso, o quanto a nutrição pode transformar esse momento do tratamento. Nós precisamos compreender que, assim como a dona Elisete, muitos dos pacientes em tratamento oncológico carecem de informações relacionadas à nutrição, suplementação, padrão alimentar, restrições ou acréscimos de alimentos baseados na ciência, para que possa inserir essas recomendações de forma segura. Nós precisamos compreender que a ciência ela é bastante clara já no processo em que o estado nutricional adequado ele deve ser estabelecido para que a gente possa, a partir de então, controlar tanto excessos quanto deficiências de tal forma que possa levar nesse período um melhor bem-estar e uma melhor qualidade de vida. Já é sabido
que o estado nutricional de adequação, ele pode sim gerar no paciente menos efeitos colaterais do tratamento antitumoral, pode gerar tratamento sem pausa, reduzir tempo de hospitalização, melhorar a resposta aos tratamentos antitumorais, gerar mais qualidade de vida, mais bem-estar, menor mortalidade. Então, o objetivo do tratamento nutricional é sempre fazer com que o estado nutricional, né? Fazer sempre que o estado nutricional ele seja minimizado, ou seja, nós precisamos controlar tanto o excesso de peso quanto a perda de massa muscular. Estar desnutrido durante o tratamento oncológico, assim como com excesso de peso, não é nada positivo durante o processo do tratamento oncológico. Tá certo? Então nós vamos discutir tudo isso. A dona Elisete já chegou, então eu vou aqui fazer o convite. Se apresentar pra gente. Bom dia, algumas pessoas já estão aqui conosco, nos cumprimentando. Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui. Vamos lá, olá, bom dia, dona Elisete, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Nós já estamos aqui ao vivo falando com o pessoal. Eu já disse que hoje eu iria receber uma pessoa muito querida que esteve comigo nessas últimas semanas, bem próximas, né? Nós, então, tivemos nessa trajetória do Trilha Oncologia Bem Nutrida, que é um programa online que eu tenho trabalhado já há alguns meses, mostrando toda a relevância do processo da nutrição para com o bem-estar, o fato de minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral, levando à melhora da qualidade de vida. Então, eu sempre digo que hoje a senhora vai ser a nossa protagonista, né? Porque nada melhor, eu digo, do que aquela pessoa que está vivenciando, contar pra gente todo o processo que tem passado e juntas nós conseguimos transformar esse momento, né? Então, isso é muito bom. Então, eu vou pedir para a senhora se apresentar, falar o seu nome, a sua idade, a cidade onde a senhora vive, para que as pessoas que estejam aqui já conheçam. Eu sou Elisete, eu sou do Tocantins, eu tenho 59 anos e tenho 8 meses que eu estou em tratamento oncológico. E eu tinha muitas dúvidas quanto à questão da alimentação. Não sabia como fazer corretamente e o tratamento em si, ele não te dá essa possibilidade em questão de alimentação. E eu sentia a necessidade de uma nutricionista. Foi quando... Conta um pouquinho para eles, porque as pessoas que estão aqui ficam ansiosas realmente para escutar a experiência dos outros. Eu não tenho dúvida, né? Então, conta um pouquinho para eles da sua história. Vamos até ir um pouquinho antes dos 8 meses. Conta um pouquinho da sua história antes de receber o diagnóstico. Como é que a senhora foi encaminhada para receber o diagnóstico? Conta um pouquinho para o pessoal que está aqui. Eu tinha uma vida normal, praticava exercício, academia, alimentação saudável, não bebo, não fumo. E fui simplesmente fazer um exame de rotina. E aí eu recebi o diagnóstico. Então, assim, é muito triste. Você, né? Sim. E aí, a partir do momento... E aí, a partir do momento do diagnóstico, foi quando já iniciou o seu tratamento, né? Foi isso? Já iniciei, já fiz os exames todos que pedi, já comecei a iniciar o tratamento. Não foi assim, foi bem rápido, não demorou. Isso é importante, né? Eu sempre digo, e eu tenho enfatizado aqui nessa rede de apoio de informações que é a Oncologia Bem Nutrida, como profissional da área da nutrição, e claro que entendo sempre que a nutrição ela faz parte de um trabalho interdisciplinar e ela é uma peça importante do tratamento. Mas eu sempre digo que o tratamento médico, o tratamento oncológico, a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, né, a terapia-alvo, ou seja, são ainda tratamentos essenciais
Porque o quanto mais Sim. precoce o paciente inicia, maior é a chance desse indivíduo entrar naquela lista que é o desejo de todos, né? Que é a lista do sobrevivente do câncer, ou seja, que a gente possa erradicar o crescimento tumoral. Então, isso já é algo que a gente precisa deixar para as pessoas que estão aqui, que é a questão da busca imediata para iniciar o tratamento antitumoral, né? Que foi o que a senhora fez. Então, recebeu o diagnóstico e já iniciou, né? E quando a senhora iniciou, a gente já vem falando muito sobre isso, mas é importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes aqui. Quando a senhora iniciou o tratamento, é claro que vem muitas dúvidas, né? Dúvidas de um futuro próximo, como vai ser, eu imagino, né? E aí, nesse momento, assim, quais eram os sentimentos? Como é que a senhora se sentia nesse momento em relação ao apoio, ao amparo, especialmente relacionado à nutrição, né? Porque a gente vê que nem todos os pacientes têm acesso à informação de qualidade, com consciência, com coerência, né? Muitas vezes o que a gente vê são estratégias, assim, às vezes até malucas, né? De situações em que eu falo, meu Deus, não, nós precisamos organizar toda essa etapa. Então, como é que a senhora se sentia em relação às questões da nutrição? Eu tive muito problema com isso, porque vieram muitas pessoas me passando receitas, falando o que eu poderia comer, o que eu teria que deixar. E eu não estava concordando muito com aquilo, não. Eu queria ter um profissional para me orientar. Porque eu começava a usar um tipo de alimento, aí chegava uma pessoa e falava, não, isso você não pode. Eu fiquei muito indecisa. Exato. Foi quando eu comecei a pesquisar, né, pela internet. E aí eu entrei no Instagram e vi um depoimento de uma paciente falando da oncologia bem nutrida e me chamou a atenção. Achei bem interessante, achei ela assim bem saudável, né? Ela estava no processo de pós-químio e ela estava muito bem. Sim. Foi quando eu falei, não, eu quero isso para minha vida, eu quero também estar como ela. Sim. Foi como, né, eu entrei pela trilha da oncologia e, meu Deus, foram assim 9 aulas assim perfeitas. Exato. Fiquei muito satisfeita. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa compreender que de um momento ou de um movimento de medo, de informações, né, com muito conflitos relacionado à nutrição, o profissional nutricionista, especialmente aquele que é especialista em oncologia, é aquele mais habilitado mesmo em relação às competências para organizar junto com o próprio paciente nesse movimento daquilo que ele mais precisa, né? Porque veja, informações conflituosas, uma dica, o vizinho pode oferecer, o amigo pode oferecer, o familiar pode oferecer, mas às vezes, e na maioria delas, tá? Eu vou dizer até na maioria delas, são dicas e orientações que talvez não se ajuste àquele momento do meu paciente ou naquela individualidade. Então, eu tenho muita responsabilidade, muito cuidado quando eu vou falar com vocês, quando eu vou citar orientações, de entender o momento que o paciente está vivenciando, porque o grande objetivo hoje de um acompanhamento nutricional bem feito, com orientações bem feitas, é que a gente gere informações que se transformem em conhecimento para que o próprio paciente se sinta seguro. Então, a gente precisa compreender que o nutricionista, ele faz esse papel muito bem. E hoje nós estamos, bem como a senhora falou, hoje nós estamos num momento de rede social, de informações, seja YouTube, Instagram, TikTok, enfim, é muita gente, né? São muitos profissionais ou não profissionais que falam, inclusive, sobre alimentação, nutrição na oncologia. E isso me deixa um pouco preocupada. Por quê? Porque muitas vezes a gente observa que não tem base em níveis de evidência. Eu costumo dizer sempre que a ciência hoje da nutrição, ela atingiu um nível, que eu vou dizer, de esclarecimento,
de segurança, que nos faz trilhar o melhor caminho. Sim. E vocês precisam, vocês têm o direito de receber essas informações, né? E aí eu quero entender um pouquinho. Como é que a senhora, porque veja, a senhora viu um depoimento de uma paciente minha e num movimento onde eu também não consigo, pela minha rotina, que é muito intensa, eu sou professora universitária, eu sou coordenadora de curso de nutrição, então a minha rotina, ela também não permite que eu faça muitas publicações, né? Que eu fique o tempo inteiro na rede. Então, olha que interessante, eu acho isso muito curioso, porque em uma única publicação, a senhora acabou me dando um voto de confiança. Tomando uma decisão que foi essencial para a minha vida. Exato, né? E dizendo, nossa, olha lá, eu vou participar da Oncologia Bem Nutrida, da trilha, né? Do trilha de Oncologia Bem Nutrida e vou querer informações de qualidade. E foi assim mesmo que aconteceu. No momento que a senhora viu, essa decisão já estava tomada. Foi assim mesmo. Isso é muito bom. Achei muito interessante e falei, eu quero isso para minha vida. E a trilha na trilha da oncologia é muito interessante porque ela te ensina baseado no que a ciência diz. Eu achei isso muito bom. É tudo assim, muito explicado. E assim, à medida que a gente foi construindo esse conhecimento, porque é uma construção. Tanto, eu sempre falo para vocês, é uma construção. Nós vamos construindo um conhecimento e, baseado nele, quais foram os resultados reais que a senhora pode compartilhar? Resultados positivos ou até não, né? Que, de repente, essa informação, esse conhecimento trouxe para a sua vida, dona Elisete? Para mim, o mais assim que mexeu muito comigo foi a questão do pós-químio. Eu tinha muito problema com diarreia. Era de 10 a 15 dias, não conseguia controlar. E aí a doutora me ensinou a fazer uma pasta de banana verde. E eu fiz no arroz e fiz a pasta. E olha, eu vou te falar, hoje eu não tomo mais remédio. Eu só tomo nessa alimentação. Não tomo remédio nenhum para diarreia. Exatamente. Então, o objetivo desse programa online chamado Trilha Oncologia Bem Nutrida é ensinar você, paciente, que está aí passando pelo diagnóstico de câncer em tratamento antitumoral, a minimizar os efeitos colaterais. Para quê? Para que você tenha uma qualidade de vida e um bem-estar melhor. É possível isso acontecer. Assim como a dona Elisete, eu tenho milhares de pacientes que podem discutir o efeito positivo da nutrição. E isso é muito, muito importante. Né? Por isso a gente tem que conversar, a gente tem que trazer realmente para esse ambiente virtual, para que todas as pessoas possam compreender que o que aconteceu na vida da dona Elisete, no momento quando ela imaginou que talvez nem seria mais possível, não é mesmo? Porque é tudo normalizado, né? Geralmente a gente escuta da equipe médica, não é normal, ter a diarreia é normal, né? E aí, de repente, vem um determinado ensinamento que se transformou em conhecimento e que a senhora conseguiu ajustar e que resolveu um efeito colateral muito comum, que é a diarreia, de uma forma simples. Porque é isso que eu tenho sempre dito para o paciente. Muitas vezes a gente não precisa trazer estratégias mirabolantes, estratégias caras. Não, né? Nós estamos falando, de repente, de uma opção, de uma banana verde que você pode até ganhar de alguém. Não é mesmo? Bem simples, bem simples. Bem simples. Eu sempre tenho essa preocupação quando eu vou fazer essa discussão em grupo, né? Porque o grupo, na verdade, a gente precisa compreender que ali eu tenho várias pessoas em diferentes situações com necessidade de muitos ajustes. E a gente entende que esse tipo de orientação deve caber a todo mundo. Né? Eu acho isso muito, muito importante. E aí, neste momento que nós estamos, a senhora considera que todo esse conhecimento que a senhora adquiriu durante o programa Trilha Oncologia Bem Nutrida pode fazer a diferença no seu processo? Pode.
Com certeza eu respondo essa pergunta, pode. Porque muda muito a vida da gente. O que a senhora pode compartilhar que mudou, que melhorou em relação a esse movimento dos 8 meses em tratamento antitumoral e esse período que nós ficamos juntas, nós ficamos ali 2 meses e um pouquinho juntas nesse programa Trilha Oncologia Bem Nutrida. Assim, o que a senhora pode eleger como impactos positivos durante esse processo? Para mim, foi o mais importante foi a diminuição na medicação. Porque depois do pós-químio, você tem vários medicamentos para tomar, e assim, eu tomo só os 2 dias, e depois eu já entro com alimentação e não tomo mais medicação nenhuma. Então, essa parte para mim foi bem boa. A questão da medicação, a senhora está dizendo quanto aos efeitos colaterais, né? Então, aqueles que... Sim. Né, quando a gente... Os contínuos, né? Para diarreia, para náusea, que você tem que tomar contínuo. Então, esses eu substituí pela alimentação. Eu consegui, graças a Deus. E quando a senhora foi entendendo que esses efeitos colaterais poderiam ser minimizados pela alimentação, logo a senhora compreendeu que talvez o uso do medicamento, porque o uso de medicamento para os efeitos colaterais, normalmente, eles são orientados pelo profissional médico, que eles serão utilizados Sim. quando o paciente ele tem a presença dos efeitos colaterais, né? Então, a senhora pode dizer que realmente a nutrição minimizou esses efeitos? Minimizou. Tomo só mesmo aquela medicação do tratamento mesmo, sabe? Eu não tomo tudo para náuseas, eu já sei como combater, a diarreia eu já sei como combater, então assim, tudo já que eu aprendi no curso, na oncologia, tudo. É isso mesmo. Em relação à capacidade de produzir energia, porque a fadiga induzida pela quimioterapia ela é muito comum também aparecer, né? Muito comum, a gente pode dizer que é normal, porque eu não entendo assim. Eu sou muito otimista, eu tenho uma energia muito positiva no sentido de compreender que mesmo nos piores, né, nos momentos mais difíceis, a nutrição ajustada, a nutrição saudável, ela pode sim minimizar um efeito colateral. É claro que em alguns momentos, dependendo de como está o estado nutricional do paciente, como é que está a alimentação dele, pode ser um caminho um pouco mais longo, mas que a alimentação já no primeiro momento pode transformar essa questão. O que a senhora percebeu da sua energia? Sim, melhorou bem, sabe? Porque assim, hoje, assim, passando esses 15 dias pós-químio, eu já volto à minha rotina de trabalho, eu consigo trabalhar. Ai, que bom, isso é muito bom. Eu consigo trabalhar, eu consigo ir para minha academia. Não faço as mesmas atividades que eu fazia, mas eu consigo ir. Fazer um supermercado, eu consigo. Então, assim, a vida, assim, não está totalmente parada. Sim, nem pode, né? Eu sou super a favor de que a rotina funcional do paciente, que é o trabalhar, é o desenvolver as atividades diárias, como de repente arrumar uma casa, preparar uma refeição, quando possível, elas devem estar inseridas na rotina. Em nenhum momento, né, nenhuma recomendação existe para que o paciente deixe de fazer. Até porque o exercício físico e a manutenção das atividades funcionais do paciente durante o período do tratamento oncológico, eles trazem bem-estar. Imagine só o que acontece com o paciente quando ele deixa de fazer exercício, quando ele, de repente, não consegue se integrar dentro da rotina. Primeiro que o estado emocional, né, a saúde mental acaba ficando mais fragilizada. E segundo, o paciente começa a fazer uma perda de massa muscular. E aí eu já posso dizer que a senhora já entende o que é isso, né? Nós estudamos sobre isso, o impacto da perda da massa muscular, seja se o paciente vai fazer uma sarcopenia, que é perda de massa com força muscular, se o paciente
vai fazer uma caquexia que envolve esses dois parâmetros, né? Perda de força, perda de massa, perda de peso, somado a um processo inflamatório maior, ou se o paciente está desnutrido. Seja qualquer categoria dessa do estado nutricional, e isso é algo que também teve um impacto positivo, porque eu acompanho esses pacientes durante. Então, ao longo da semana, eu sempre vou entendendo como esse paciente está. E uma das coisas que eu falo que sempre me emociona muito, que é a questão do poder da nutrição para recuperar o estado nutricional. E isso foi muito claro no seu caso, porque já nos primeiros momentos... No meu caso foi. Né, já nos primeiros momentos, o seu peso começou a se recuperar, não foi isso? Foi. E recuperou assim, sem necessidade de suplementos. Eu não tomei suplementos. Pois é. Foi só com a alimentação. Por que existe um cuidado todo especial com a suplementação quando a gente trabalha em grupo? Porque normalmente uma suplementação nutricional ou uma terapia nutricional que seja, ela tem que ser muito específica, né? Ela tem que estar de acordo com a individualidade. Então, o nosso propósito aqui é ensinar como vocês vão organizar a rotina com ajustes alimentares suficientes para minimizar. É claro que a gente teria a segunda etapa, de repente, olha, entendi, sim. Né? Não funcionou, então aí a gente pode pensar numa suplementação sem dúvida nenhuma, pensando sempre no quadro oncológico, nunca isolado. Sim. Mas não é que você não precisa do suplemento, é porque no meu caso não foi necessário. Pois é, e uma coisa muito positiva, porque eu me recordo da sua felicidade na nossa, acho que no nosso segundo momento juntas, ali na segunda semana, e a senhora já disse, Milena, o meu peso já não está mais reduzindo, eu ganhei peso corporal. E é sempre uma felicidade, a gente compartilha dessa felicidade, sem dúvida nenhuma, eu como profissional que ama a nutrição, que ama a oncologia, e que tenho realmente tido esse compromisso e essa responsabilidade de levar informações de qualidade. É isso, né? Eu sempre digo que a gente precisa buscar realmente profissionais que têm esse compromisso com o paciente. Acho que isso é fundamental, né? Então, isso foi uma coisa que me impactou muito, né? A outra questão foi realmente... a fala da senhora ao longo dizendo, Milena, os meus efeitos colaterais são mínimos, ou às vezes eu nem sinto nada. Mínimos mesmo. Né? Não sinto nada. Pois é, que é a proposta, né? A proposta nossa é trabalhar esses efeitos colaterais reduzindo-os com alimentação. Então, eu falo que nós estamos completamente no caminho daquilo que a gente se propôs a fazer. Então, eu acho isso, assim, muito, muito, muito relevante na nossa fala. E assim, se a senhora tivesse que eleger uma preocupação real, assim, uma preocupação que a senhora tinha desde o início, que a senhora teve até o momento, ou que ainda tem, né? Em relação ao tratamento, qual que é a principal preocupação que a senhora tem em relação à sua saúde? Maior preocupação é a perda de peso mesmo, porque aí você perde peso, perde energia e o ânimo vai embora, né? Acho que perde até um pouco da sua fé, porque você vê seu corpo só definhando. Então, a perda de peso ela é preocupante. Realmente não deixa de ter um sentido científico, porque a literatura é muito clara que a gente precisa acompanhar a composição corporal desse paciente, que inclui ali a redução de peso, mas o conhecimento do que o paciente vem reduzindo ao longo dessa perda de peso. A perda de peso na oncologia, diferente, de repente, de outros casos, como, a exemplo, os pacientes em emagrecimento, mas na oncologia, a perda de peso, sem dúvida nenhuma, ela gera um impacto negativo e de preocupação do profissional da nutrição, do profissional médico. Por quê? Porque quando vocês perdem peso, e essa foi a minha principal preocupação já no início com a senhora, quando vocês perdem peso e acabam se desnutrindo, muitas vezes o paciente ele não suporta os efeitos colaterais da terapia antitumoral. E aí ele precisa dar pausa no tratamento. Então ele pula a semana,
É, ele pula os ciclos, ou porque ele não suporta os efeitos colaterais, ou ainda a imunidade que cai. Quantos são os pacientes que chegam aqui e dizem, Milena, eu preciso melhorar minha imunidade, porque senão eu não vou conseguir retomar aos ciclos da quimioterapia, ou da imunoterapia, ou da radioterapia. Então, é fato que essa sua preocupação, ela deve ser compartilhada. Os pacientes com perda de peso devem buscar uma assistência assim, imediata. Não vamos esperar isso acontecer, até porque aumenta o risco de maior tempo de hospitalização, maior efeitos colaterais, maior risco de mortalidade, queda da imunidade. Então, a gente tem muitos efeitos colaterais que podem surgir provenientes dessa perda de peso, dessa perda de massa muscular, ou seja, né, da desnutrição, da sarcopenia, da caquexia. E aí a gente pode dizer que hoje a senhora está bem segura em relação a isso, porque a gente tem mantido o seu peso corporal. Isso é ótimo. estou bem segura. Isso é ótimo. E o que a senhora teria para dizer para aquele paciente que está lá, que tem efeitos colaterais, que tem perdido peso, que tem se olhado e tem essa autopercepção que está perdendo massa muscular, por isso que ele fica muito emagrecido, né? O que a senhora poderia falar para esse paciente em relação à questão de repente não estar cuidando da alimentação ou de repente de não conhecer um pouco mais sobre a nutrição durante o tratamento oncológico? O que a senhora poderia falar para eles? Eu acho assim que para todos que estão passando por esse processo, vale a pena de fazer o tratamento junto com a nutrição, porque só a oncologia o tratamento é muito sofrido e a nutrição ele resolve muito essa questão dos efeitos colaterais. Então vale a pena de procurar uma ajuda com o nutricionista. Vale a pena de fazer como eu, entrar na oncologia, aqui da doutora Milena. Sim, para mim foi assim, um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi muito, aprendi a fazer receitas, que ela passa receitas muito boas. Não é que você deixa de comer, você não deixa de comer as coisas. Ela passa as receitas para você de acordo com o que você pode. Então, vale a pena. Eu só tenho a agradecer e dizer que eu estou muito feliz. Isso é uma coisa muito boa, né? A gente consegue compartilhar, porque é importante que a gente traga essa experiência positiva. Hoje é a dona Elisete, mas qualquer um pode estar aí discutindo e compartilhando esses efeitos, sem dúvida nenhuma. A gente Sim. precisa compreender, né? Tem aqui, a Rivanda tá falando assim, tá falando pra gente, viu? Tá aqui dizendo, olha, ela fala sobre alguns medicamentos do tratamento e diz assim, eu só engordei. De repente a pessoa pode, a gente falou muito da questão da perda de peso, porque era a sua história, mas Sim, pode acontecer, de repente, do paciente ganhar peso, dependendo do tratamento, também pode, viu, pode. Rivanda? E a gente precisa entender que, assim como a desnutrição é desfavorável, o ganho de peso relacionado ao ganho de gordura corporal também não é produtivo. Porque um ambiente com uma inflamação de baixo grau, como é o caso da obesidade, também gera efeitos ruins, porque o tumor, ele tem um crescimento, olha que interessante, ele tem um crescimento que vai ali estar maximizado por esse processo inflamatório. Então, o que eu sugiro, sem dúvida nenhuma, busque aí um apoio da nutrição, do profissional nutricionista para trabalhar com esse fato, né? Não existe uma Sim. receita única, mas existem muitas estratégias que a gente pode, sem dúvida nenhuma, e eu vou dizer para você com toda certeza, né, como nutricionista, que a gente pode trabalhar para te ajudar, né? Em nenhum momento a gente quer escutar isso, né? De repente ela está dizendo aqui, minha vida parou, né? Então, de repente, a hora que a gente escuta a dona Elisete, a gente também pode acreditar que é possível a gente
se manter em exercício, que a gente possa manter a nossa capacidade funcional, né? Em nenhum momento a gente quer escutar do paciente que ele se sente nessa situação, né? Ela já fala aqui pra gente, Elisete, tô morta-viva, né? Ela fala, a realidade é outra. Não, a gente pode mudar essa realidade. Olha a dona Elisete pode mudar. Conosco. Não é mesmo? Pode mudar. Nós podemos mudar a nossa história. Eu sempre acredito nessa questão. Nós precisamos apenas ter essa informação, ter as informações, ter um conhecimento baseado na ciência. E eu sempre digo, né, gente, profissional, nutricionista, com especialidade em oncologia, nós temos, inclusive, em algumas opções dos tratamentos em grupo, o que a gente precisa é dar a devida prioridade ao processo. Muitas vezes, o que eu percebo é que as pessoas, elas realmente acreditam que elas têm que passar por aquele momento difícil. Elas normalizam uma situação porque é muito comum no ambiente médico, né? Sem fazer nenhuma crítica, mas o médico, qual que é o principal papel dele? Gente, que graças a Deus nós temos esse profissional e muitos profissionais extremamente humanizados, competentes. O papel médico é fazer a prescrição adequada, correta dos medicamentos. E quanto isso evoluiu, gente, eu posso dizer assim, com alegria no coração, quanto evoluiu o tratamento medicamentoso na oncologia. Hoje, inclusive, a gente tem um grupo de pacientes paliativos e que conseguem ter uma qualidade de vida fantástica e uma sobrevida por muito tempo. Então, aquele estigma que a gente tinha no passado, nossa, o paciente oncológico, a mortalidade dele está mais próxima, não é mais assim. Então, a gente precisa, sim, buscar os caminhos, viu, Rivanda? Os caminhos corretos, os caminhos que podem auxiliar você na sua trajetória. Em nenhum momento a gente quer que o paciente tenha essas sensações. E eu posso dizer, porque acompanhei a dona Elisete muito de próximo, assim como eu faço com milhares dos meus pacientes, de forma humanizada, de forma acolhedora. E a gente realmente compreende que vocês precisam desse acolhimento, né? Vocês precisam muito. No nosso último, né? O nosso último encontro, eu falo que foi até recheado de emoção, porque a gente vê um trabalho construído, um trabalho tão bonito, né? Um trabalho que foi, de repente, há meses atrás, foi escolhido por um depoimento de uma paciente minha, que eu acompanho até hoje. Sim. Ela ainda esteve no meu consultório. Sim. Né? E que tocou, fez com que a senhora acreditasse na oncologia bem nutrida, que a senhora pudesse viver esse processo, porque também tem isso, né? A gente foi fazendo esse ajuste devagar, a gente foi fazendo esse ajuste com cuidados. E tenho certeza que a senhora ainda tem orientações e estratégias, muitas outras que ainda não colocou em prática, porque realmente são muitas orientações, não é mesmo? Sim, sim. Tem muita coisa ainda que eu ainda não coloquei em prática. Pois é, exatamente isso. E a gente precisa também fazer uma compreensão que a nutrição faz parte do nosso processo da base. Desde ao nascimento, depois que o bebezinho chora, o que ele vai fazer? Ele vai receber aleitamento materno, que é a alimentação já no primeiro momento de vida. Então, a gente precisa entender que escolhas alimentares saudáveis, assertivas, ajustadas ao momento da oncologia, pode fazer a diferença, eu não tenho dúvida mais. E eu acredito que no seu caso também, né? A senhora também fez muita diferença. Fez muita diferença, exato, né? E o que a senhora, né? A gente já está aqui falando há um tempinho, o que a senhora pode deixar de recado, de repente, quanto a essas modificações que a senhora fez e todo o conhecimento que a senhora adquiriu durante esse processo do seu tratamento, o que a senhora podia deixar de recado em relação vale a pena? Vamos falar um pouquinho do Trilha, visto que é uma forma hoje que eu tenho de também trabalhar com os pacientes online. Eu tenho a minha clínica, eu moro no interior de São Paulo, em Araçatuba. Hoje eu me dedico
parte, ou a maior parte do meu tempo, para os pacientes oncológicos, já há alguns anos. Eu sempre trabalhei com a nutrição clínica, mas há alguns anos eu venho me dedicando, e agora, aí não temos nenhum ano que eu tenho também construído essa possibilidade de trabalhar um programa de orientação online chamado Trilha Oncologia Bem Nutrida. E no Trilha, o trabalho é ensinar o paciente com câncer a minimizar os efeitos colaterais através da alimentação saudável e todos os ajustes que a gente pode fazer nesse processo. Então, lá a gente fala, né? Nós falamos muito sobre a questão do padrão de dieta, o que deve ser retirado da alimentação, quais são os cuidados, quais as opções, de repente a gente vai diminuir ou evitar um alimento, mas qual outro a gente pode colocar substituindo. A gente usa muito a metáfora, que a senhora vai contar para eles. Eu sempre falo para o paciente, vamos fechar os olhos e lembrar de um arco-íris, porque nós precisamos de muitos compostos bioativos e a nossa alimentação, a alimentação de vocês precisa parecer um arco-íris, colorida e variada, sem nenhuma dificuldade de entendimento. Nós falamos também de alguns nutrientes e os seus impactos mais negativos, então todo o cuidado que a gente precisa ter. A gente falou sobre estado nutricional, também aí logo no nosso final, né, do curso ou do programa de orientação online, a gente falou sobre receitas, porque eu acho que tudo que a gente constrói em termos de conhecimento, a gente precisa colocar em prática. Então, sim, acho muito produtivo que as pessoas possam ter todas essas orientações, sem dúvida nenhuma. E para essas pessoas que estão querendo transformar esse momento com melhora no bem-estar, na qualidade de vida, através de orientações de qualidade, o que a senhora pode dizer para eles sobre o programa Trilha Oncologia Bem Nutrida? Eu digo assim para todas as minhas amigas que estão nessa batalha contra o câncer, que vale a pena entrar no Trilha da Oncologia Bem Nutrida. É muito ensinamento e ensinamento essencial para nós que vivemos esses processos pós-químio. Se a gente ter mais qualidade de vida, você saber se alimentar, você saber o que você pode comprar. Você tem que comprar as coisas certas, você tem que aprender a ler rótulos. Eu não lia rótulo hoje em dia, eu leio rótulo das coisas, eu sei o que eu posso. Então, assim, vale a pena, é muito ensinamento. Aqui, essa live aqui ainda é pouca para me falar tantos ensinamentos que eu tive durante esse tempo. Mas vale a pena. Vocês não vão se arrepender, como eu também não me arrependo. E assim, isso para minha vida vai ser agora, durante o tratamento e pós o tratamento, porque com certeza a minha alimentação vai mudar para sempre. Nossa. Eu só tenho que agradecer todo o carinho da doutora Milena e da disponibilidade que ela tem de estar ao domingo, né, passando esse ensinamento para a gente. Então, ela é maravilhosa. Sabe que essa sua fala realmente traduz toda a nossa parceria, né? Traduz todo o nosso processo de construção desse conhecimento, porque é justamente isso que eu quero, né? Gerar mais qualidade de vida, mais bem-estar, e a gente precisa entender que é um investimento, né? Na vida a gente precisa ter escolhas. Sim, escolhas assertivas, né? Investir no conhecimento, investir nas escolhas tem que fazer parte da oncologia. Não tem como. Se você quer passar por essa etapa de uma forma mais saudável, precisa sim fazer um investimento na sua alimentação, no seu exercício, né? A gente está falando, claro, de alimentação aqui. Precisa. Né? Todo momento eu incentivo vocês, mesmo que numa intensidade diminuída, que vocês pratiquem exercício. Então, eu penso que eu fico assim com o coração tranquilo, vou dizer para a senhora, e muito feliz, porque o objetivo nosso é justamente esse, né? Aí as pessoas poderiam perguntar, nossa, Milena, mas você já faz isso no seu ambiente presencial? Sim, eu faço. Eu realmente tenho uma demanda hoje
satisfatória no meu ambiente de trabalho. Mas o que me chama atenção muitas vezes, e o que me chamou lá alguns meses atrás, até que a gente, então, apresentasse o Oncologia Bem Nutrida, é que a maioria dos pacientes chegavam para mim já num estado muito debilitado em relação ao seu estado nutricional e com uma alimentação com uma qualidade muito ruim. Porque a única coisa que o paciente recebe ou recebia, ou ainda recebe de orientação, é o que tem que tirar. Então, tira cítrico, tira leite, tira glúten, tira açúcar, tira isso, tira aquilo. Então, o paciente, ele fica realmente em conflito. O paciente, ele fica confuso. Ele não sabe qual o caminho que ele precisa seguir. Então, eu sempre digo que a alimentação é investimento. E que conhecimento é um investimento que ninguém vai tirar. Então, a gente precisa realmente falar mais sobre isso. E, claro, né, eu deixo, assim, aberto essa rede essa rede onde a gente vai divulgar informações e muito conhecimento, já deixando aberto para um outro convite, porque é justamente isso, a gente poderia, em cada tópico da nossa aula, das nossas aulas, né, porque foram 9 semanas juntas, a cada tópico a gente poderia ficar aqui falando muito tempo sobre eles. Não é mesmo? Verdade. São muitas coisas. Então, assim, olha, eu só posso agradecer eu, doutora Milena, a Oncologia Bem Nutrida, que é realmente uma rede de apoio de informações, de conhecimento séria, de qualidade. Só agradece a sua fala, né? O fato da senhora também estar aqui conosco, dividindo o seu tempo, mostrando as suas vivências e experiências positivas durante esse processo. E o que eu desejo, né, o que eu desejo realmente, assim, com muito carinho, muito acolhimento, é que essa qualidade de vida e esse bem-estar perpetue para sempre. Não só no movimento da oncologia, porque como a senhora bem disse, e é isso, para que a gente tenha saúde, o pilar de base é a alimentação. O exercício também está ali bem agarradinho, mas a alimentação é algo que o profissional da nutrição domina como ferramenta máxima. Tá bom? Então, assim, olha, verdade. Eu gostaria de muito obrigada. Um grande beijo. Um abraço, assim, carinhoso, e que a gente possa aí manter, e a gente tem mantido mesmo, porque eu tenho acompanhado para saber semanalmente como a senhora está, né? Que a gente possa manter esse elo da nutrição e a oncologia.